Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal, Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é domingo, 24 de outubro de 2021. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus ilumine a mente de cada um, que possa compreender a leitura da sua palavra, no momento em que tiver a oportunidade de escutá-la, de ouvi-la. Eu, meus irmãos, estou aqui pela graça de Deus, porque por mim só, por meu merecimento, isto não estava acontecendo. Se não fosse a misericórdia do Criador, a bondade do Senhor Jesus, eu já estaria no cemitério há muitos e muitos anos atrás. Já seria pó, já teria voltado ao pó, como é o nosso lugar de origem. E como disse o Senhor Jeová, lá no Jardim do Éden, dirigindo-se ao nosso primeiro pai, Adão. Quando ele disse, tu és pó, e ao pó voltarás. Duras palavras daquela que o nosso Deus disse. Mas eu acredito que o nosso pai Adão não meditou muito sobre isso. Talvez ele não tivesse ainda experiência da vida até aquele momento em que ele foi expulso do paraíso, ele e a sua esposa, a Eva, nossa primeira mãe, naturalmente, né? Segundo está escrito na Bíblia Sagrada. Se bem que, na época de hoje, existem muitos céticos que contestam essa versão de Adão e Eva. E contestam também a versão de que Eva foi extraída de uma costela de Adão. Mas isso, meus irmãos, é o poder da sapiência do homem, da loucura do homem mortal. Porque ele sempre quis, desde os tempos passados, ser superior ao próprio Deus, fazendo parceria com Lúcifer, que queria ser igual ou maior que Deus Todo-Poderoso, o que ocasionou a sua expulsão do seio do nosso Deus Todo-Poderoso, da mansão celestial, aonde ele vivia com os anjos, ao lado do Deus Todo-Poderoso e ao lado do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa história é longa, bonita, está ao alcance de qualquer uma pessoa que esteja interessada em ler a Bíblia Sagrada, em saber realmente da história como aconteceu. Está tudo escrito aqui, ó. Não tem bicho de 7 cabeças, não tem mistério. Todo mistério que há aqui é revelado na própria Bíblia. Qualquer pessoa que se interesse em conhecer o Deus verdadeiro, em conhecer Jesus, não só de nome, saber como devemos entrar nos céus, como podemos herdar a vida eterna, está escrito aqui na Bíblia. Esse é o roteiro, é a bússola de toda a humanidade que pensam em alcançar a vida eterna, em ter a vida eterna, segundo prometeu o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se bem que tem muita gente que fala em Jesus, em Deus, mas infelizmente continuam adorando imagens feitas de barro, imagens feitas de gesso, imagenzinha de madeira, dão nome àquelas imagens e começam a adorá-las, a se ajoelhar diante delas,
a acender velas diante delas, a amarrar fitinhas coloridas na cintura daquelas imagens, feita de gesso, coisa que não, nem vida tem, e continua a fazer suas preces, confiando cegamente naquele bolo de barro, esculpido em forma de uma imagem qualquer. Então, onde está então o seu agradecimento, o seu reconhecimento ao Criador? Será que você só ouviu falar em Criador, em Jesus? Leu a história de Jesus? Vê o que está escrito na Bíblia? Como nós devemos fugir do inferno, do fogo eterno, da condenação eterna? É muito fácil você pegar uma Bíblia. Não precisa nem comprar, porque tem congregação por aí que distribui de graça. Mas congregações verdadeiramente que trabalham em prol da humanidade, da salvação da humanidade. Não essas por aí, essas grandiosas, que inventam todo tipo de artifício, de argumentos para conseguir dinheiro dos fiéis, dizendo que dão de graça Bíblia, dão de graça isso, dão de graça aquilo, quando na verdade não existe nenhuma graça ali, mas sim desgraça. Em troca de quê? De um milagre que nunca é realizado. Eu tenho lido, visto em canais aí de televisão, não, de youtubers, no YouTube, declarações, confissões de pessoas que já saíram de determinadas igrejas, templos grandiosos, famosos, renomados, dirigidos por pastores, bispos, presidentes, que acabaram confessando toda a verdade que existe ali, das grandes mentiras que há ali, das grandes revelações de pessoas gananciosas que trabalham unicamente para conseguir o único centavo da pessoa que acredita neles. Não é dessa congregação que eu estou falando, não. É congregação que ainda existe, pessoas sim que adoram a Deus Todo-Poderoso e que ainda primam, ainda desejam a salvação do seu próximo. Porque, veja bem, às vezes a gente insiste em pregar a palavra de Deus para uma pessoa leiga, porque nós estamos sabendo o que vai acontecer com essas pessoas que vão morrer no pecado, que vão morrer distante de Deus, que vão morrer adorando imagem de escultura. E nós temos piedade dessa pessoa, assim como Deus, como Jesus, teve piedade de nós. Não é verdade? Há um trocadilho que diz assim, ninguém vem a mim, o próprio Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí está, esta combinação, esse trocadilho, esse mistério que faz com que as pessoas reconheçam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador e que só devemos adorar a o nosso Deus Todo-Poderoso. É inadmissível que eu, como cristão, você, como cristã, que conheça a história da humanidade, viva aguerrido, apegado a uma imagem de madeira, a uma imagem de pau, a uma imagem que não tem vida, como a Bíblia diz. Essas imagens são abominações diante de Deus. Você é cristão, você quer ter a sua vida eterna, então aceite Jesus como seu Salvador. As pessoas ficam aborrecidas quando a gente diz que Jesus é o Salvador.
Pode ter dentro do ônibus, numa aglomeração de pessoas, em qualquer lugar que haja muita gente, que estejam falando de Deus. As pessoas admitem a conversa. Deus, Deus, Deus. Agora, no momento em que você falar em Jesus é o Salvador, aí tudo muda. As pessoas dizem logo, você é crente, não é? Puxa, só os crentes têm esse privilégio de ser reconhecido como representante da palavra de Deus, representante do reino celestial. Sim, porque quando Jesus veio, representava o Pai aqui na terra. Quando ele fez o trabalho dele, que voltou para os céus, deixou essa responsabilidade sobre os ombros dos seus discípulos. E seus discípulos não existem mais entre nós. Entendeu? Essa leitura, esse reconhecimento, esse aprendizado foi se passando de séculos para séculos, de povos para povos, até os nossos dias de hoje. Então nós somos os representantes de Jesus Cristo, como ele foi do seu Pai. Então, que mistério há nisso? O mistério há nessa sua incompetência de compreender o verdadeiro Deus, de aceitar as palavras de Deus, os ensinamentos do Criador. Então, só os crentes têm esse dever? Não. Esse evangelho é universal. Ele foi feito para que todas as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, tenham conhecimento de como chegaremos aos céus. Porque os céus foi feito para o ser humano, depois da morte, conseguir morar lá. Para isso existe uma cidade feita toda de ouro, de pedras preciosas, né? São vigiadas por anjos, e esta cidade chama-se Nova Jerusalém, de Deus. É uma cidade imensa, toda murada, com 12 portas, 3 de cada lado. Uma do lado norte, sul, leste e oeste. E em cada porta 3 anjos. 3 anjos em cada porta. E as portas, segundo a Escritura, são pérolas. Imagine vocês, que coisa mais linda. E ali ninguém entra não, pulando os muros. Absolutamente. A entrada, o passaporte da entrada para aquela residência, para aquela cidade, são as nossas vestes brancas. Se você morrer em pecado e chegar lá, você vai chegar com as vestes escuras. Então não pode entrar na cidade santa. Você tem que ser lavado no sangue de Jesus para embranquecer as suas vestes, para poder então ter acesso à cidade santa, como o próprio Jesus disse, entendeu? E todos nós sabemos que só devemos entrar na Nova Jerusalém aceitando o Filho de Jesus, aliás, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Não existe outro, não tem outro caminho, não tem outro Deus, entendeu? E vocês que adoram essas imagens, parem e reflitam na realidade antes que seja tarde demais. Não deixe que os estudos, que a sua posição social lhe limite a ignorância e fique afastado da verdade. Eu sei que existem muitos templos por aí afora que são frequentadíssimos por grande número de pessoas que vão ali adorar quem? Adorar uma imagem de escultura, adorar uma imagem de pedra, uma imagem de gesso, uma imagem de madeira. Certa vez, aqui em Alagoas, em Maceió, houve um bispo que fez uma demonstração muito irreverente, mas muito corajosa também. Ele mostrou em rede nacional, na televisão, uma grande imagem feita de madeira. Ele quis mostrar para o povo que aquilo era um simples ídolo, que aquilo não valia nada diante de Deus, entendeu?
E para que ele dá ênfase ao que ele estava dizendo, ele chegou a chutar, para mostrar que aquela coisa de madeira ecoava. Ecoava. Entendeu? Os chutes que ele deu ecoavam e as pessoas sabiam que aquilo era feito de madeira, que não tinha o menor valor. E isso repercutiu tanto no mundo católico que acabou esse senhor, esse bispo, preso, processado. Eu acho que ele passou algum tempo na cadeia. Mas por que fizeram isso? Por ignorância espiritual. É certo que ele errou em ter feito aquele ato impensado. Ele imaginava que não ia ter consequências, mas teve. Porque existe uma maneira mais simples da gente mostrar o erro das pessoas sem agredir tanto. Não é? Então mexer em quê? Nos deuses dos católicos, na deusa do católico. E o católico todo se eriçou contra aquele senhor. Mas isso ficou no passado, ele já pagou pelo erro dele, que para mim não foi um erro, foi um acerto de contas, entendeu? Então, hoje ele continua como um bispo, um grande bispo aqui de uma igreja famosa, entende? Superou aquela fase e ele continua pregando a palavra de Deus ao modo dele, né? Convidando fiéis e mais fiéis e vendendo seus objetozinhos na igreja, como sempre faz. É uma variedade de objetos que ele diz que é objetos ungidos e que é de graça, mas que de graça não tem nada. Mas deixa isso para lá porque isso não me convém. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus é o nosso roteiro, é o nosso mapa para chegarmos no reino celestial. Não é? E só chegaremos lá depois que sairmos desse corpo mortal. Entendeu? Mas se você aceitar o Cristo Jesus, você não vai morrer para sempre não, como ele disse. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá para sempre. Porque eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu dou a vida a quem crê em mim. Eu, José Paulo de Barros, creio firmemente, cegamente no Senhor Jesus. E abono a palavra de Deus de maneira veemente. Mas não vou deixar que as pessoas que não entendem, que não sabem, que não têm conhecimento, continuem erradas, adorando ídolos de escultura. Eu vou continuar combatendo, como vocês já me conhecem, e não vou deixar nunca, só quando um dia morrer também. Mas a morte vem para todos, não é? Porque grandes representantes da Bíblia, grandes representantes do Evangelho de Jesus Cristo, morreram, foram perseguidos, morreram de modo atroz, brutal, porque não pode acontecer conosco. A morte é extensível para todos. Mas enquanto isso, a gente podendo orar, pedir a Deus que nos proteja, que nos guarde de coisas terríveis como esta, nós iremos sendo vitoriosos, levando a palavra de Deus avante para aqueles que não sabem. Entende? Então, se vocês gostaram, eu vou terminar por aqui, porque eu estou com medo que a bateria do celular ela pife e eu não termine a minha mensagem. Mas antes de terminar a minha mensagem, eu vou pedir uma coisa a vocês. Não esqueçam, se você não é inscrito ainda, inscrita, faça uma inscrição neste canal do Paulo Coroa de Maceió, entendeu? Faça uma subscrição, compartilhe o vídeo e faça o seguinte, dê um like, que isso é muito importante também, para poder, como é que eu vou saber que vocês gostaram, se eu olhar assim no rodapé do meu vídeo e não ver um dedinho positivo para cima, eu não vou ficar em dúvida. Então é preciso saber, se vocês gostaram, dê um like, por favor. Então, aí eu continuo com a minha palavra, que é a palavra de Deus, mostrando para vocês tudo quanto está escrito aqui na Bíblia. É um prazer imenso que eu sinto falar essas coisas. Não sei se estou ofendendo a alguém, mas talvez sim, talvez não. Mas quem tem Cristo no seu coração, na sua vida, na sua mente,
não se ofende pelas minhas palavras quando eu combato a idolatria, que para mim é uma idolatria. Idolatria não só é de antigamente, que as pessoas adoravam imagens de répteis, de peixes, da lua, do sol, entendeu? De todo tipo de animais as pessoas adoravam, como sendo seus deuses. O Deus Sol, tem o Deus Baal, tem Amon-Ra, tem vários deles, daquela época dos faraós. Mas hoje foram trocados esses nomes para os nomezinhos menos difíceis de pronunciar. Pois são esses ídolozinhos que vão ser consumidos pelo fogo, e se você continuar adorando, vai ser consumido também juntamente com eles. Não fique com raiva, procure ler na Bíblia. Pronto, eu tenho aqui um versículo, um capítulo, um livro, chama-se Êxodos. Você procure esse capítulo, esse livro, Êxodos, e procure no capítulo 20. Você vai encontrar a mensagem do que eu estou falando aqui, do que Deus quer que você faça e do que Deus quer que você não faça. Eu vou ver se eu encontro aqui, em Êxodo, rapidamente, pedindo a Deus que o vídeo não caia, para mostrar para vocês. É difícil encontrar, porque eu não sei marcar assim na Bíblia, onde está o livro certo. Tem pessoas que marcam, né? Quando diz uma leitura, vai em cima, capítulo tal, livro tal, etc. Mas eu não sei, não tenho essa habilidade. Procure aqui em Êxodo, vamos ver se eu encontro. Mas de qualquer maneira eu quero falar o seguinte, que Deus falou em Êxodo 20, para vocês não fazerem, para os filhos de Deus, não fazer imagem de escultura, de maneira nenhuma. Não fazer imagem de escultura, nem imagem lá dos céus, nem